Olá a todos. João Afonso, é um prazer esta conversa. O prazer é meu, João. Faz 20 anos deste belo álbum, Missangas. Fez o ano passado, sim, 20 anos. 20 anos passam muito depressa. Passa muito depressa. Também tenho um filho de 20 anos. Portanto, foram dois bons lançamentos há 20 anos. Tem aqui também uma fotografia tua com o Zeca Afonso. É indissociável o teu caminho do caminho do teu tio. É completamente indissociável, apesar de ser totalmente diferente e separado o meu percurso. Agora, naturalmente, é muito influenciado pela obra, a marca que ele deixou, que me deixou musicalmente e artisticamente. É um intérprete, para mim, de referência e uma pessoa de uma exigência com qualidade, exigência artística, poética e musical. É a minha grande referência. Tu tiveste a oportunidade de assistir a algumas gravações de discos? Sim, algumas gravações, principalmente as últimas, e alguns ensaios também, lá em Azeitão. Isso. Mas como falávamos, nós temos aquela ideia dele um pouco despistado e tal, mas em termos musicais ele tinha uma postura diferente. Completamente. Isso é uma ideia, um mito que se criou, mas ele era de uma grande exigência, não sabendo escrever música, sabia bastante bem comunicar com os músicos. Eu assisti, por exemplo, um ensaio com o Durval Moreirinhas e aquele grupo que fez aquele disco de fados de Coimbra. Sim. Fui lá à casa agora não me lembro do nome do outro músico, do outro guitarrista, com o filho que também toca, em Almada. E ouvi o meu tio a transmitir o que é que pretendia, assim como ouviu a transmitir o que é que queria com o Júlio Pereira, com o Fausto. E era uma pessoa ritmicamente uma grande exigência, não sabendo escrever música, e também era de uma inovação e não muito normal, ou seja, agarramos no Que Amor Não Me Engana e vemos que a música atravessa vários tempos, ternário, binário no meio e um quaternário. É uma estrutura complexa. Uma estrutura complexa que vem toda dali da capacidade criativa genial e da sua dom interpretativo, que eu acho que é único. Mas há ali toda uma fusão, não é? Porque ele vai para a música de Coimbra, há ali um pouco de música africana. Onde é que veio esta fusão toda? Ele ouvia muita música clássica? Eu acho que tem muito a ver com isto, depois vamos falar sobre a história da vida dele, que o meu tio, o irmão João Afonso Santos retratou bem neste livro, que é O Olhar Fraterno. Do tio, já sim, agora dizemos João Afonso Santos. O tio morava aqui em Belmonte, na altura. Esse era outro tio, não é? Outro tio, sim. Eu estou a falar do irmão, que descreve um bocado a história da vida dele, chama-se O Olhar Fraterno. Para mim é o livro mais interessante que se fez sobre o José Afonso e foi feito pelo irmão. Mas isto, para não me perder, estávamos a falar... Das influências musicais. Isso tem a ver também, se calhar, com a vida que ele teve e com o seu caráter sequioso de formação, de aprender, de crescer. E por isso é que veio do fado de Coimbra, depois criou as baladas e depois escolheu outras influências africanas, jazz, da música erudita, da música clássica. É uma pessoa que infelizmente acabou muito cedo, não é? Porque teve um percurso muito variado, não é? E deixou-nos de facto uma obra muito diversificada e uma multiplicidade de tons única no nosso... É uma música que vai ser agora considerada património nacional. Isso altera alguma coisa? Para mim não altera nada. Eu acho que o que é importante é as pessoas terem disponíveis a sua obra discográfica toda para ouvir, principalmente a gente mais nova, assim como também terem disponível o livro de partituras e cifras, que não foi reeditado, não percebo porquê. Isso é que é o mais importante, é que as pessoas ouçam e que toquem a música dela. E isso eu, como sobrinho, mas também como músico, testemunho e vejo por aí muitos grupos de gente nova a cantar as canções dele. Aquela vertente política dele abafou um pouco a sua personalidade enquanto músico? Ou seja, as pessoas às vezes não reparam no músico excepcional que ali está e estão mais concentradas nos comícios, a parte interventiva. A parte interventiva dele? Eu creio que houve um período que essa parte de intervenção, a parte de engajamento, digamos,
na sociedade, abafava e deixava de lado a parte da sua grande qualidade da sua obra. Para mim, felizmente, hoje em dia a sociedade é transversal à admiração que existe da obra dele. Isso, como Portanto, sobrinho também. Está a libertar-se desse... Acho que sim, felizmente que sim. Eu vejo, por exemplo, os jovens hoje a ouvir muito Zeca Afonso. Talvez não tenham aquela dimensão das suas letras, Sim. de como ele tentava dizer, por outras palavras, aquilo que a censura não deixava dizer. Não têm talvez essa dimensão política da música dele, mas ficam fascinados com os seus arranjos, com as Porque suas as letras melodias. dele também são intemporais, né? E aborda assuntos universais, como o amor, como a amizade, como a solidariedade, como tem músicas também de algum surrealismo. E acho que a música, eu vejo pelos meus filhos, pelos meus sobrinhos, pelos amigos, quando lhes é dado a ouvir canções, as Cantigas do Maio, ou Como Se Fora Seu Filho, o Coro dos Tribunais, etc. Esses discos têm canções alegres, com ritmo, com balanço, como temas como Alhê Alhê, lá no Chipangara, o Papuça, são temas de uma riqueza, um redondo vocábulo, quer dizer, de uma alegria para quem gosta de música, independentemente do estilo, aquilo acho que chega ao coração das pessoas. E depois era aquela forma dele cantar. Que era única. Era única. Aquele timbre dele, aquele ritmo dele. Sim. Como é que tu vês quando vários grupos fazem várias versões de músicas dele? Como é que tu olhas para essas versões? Gosto muito de ouvir. Às vezes acho mais piada que outras, né? Eu falo sempre de um grupo que gosto imenso, que é a Presença das Formigas, que é aqui do Norte. É um grupo que acho piada. Já vejo versões de todo o estilo. Tinha um amigo galego, que é o Narfo Frank, que fez das versões mais bonitas que se fez de um tema do meu tio. Fez A Morte Saiu à Rua. Infelizmente esse Narf morreu e desapareceu, era um grande músico. E acho que isso só pode enriquecer também um músico e um compositor e um cantor. Eu gosto imenso, eu não me comparando, mas já tenho alguns temas tocados por outras pessoas. Gosto muito de ver a forma como é que é abordada uma canção e de outra forma. E a obra dele é tão eclética que acaba sempre por atrair até conjuntos de diferentes áreas, não é? Sim, do jazz, do rock, do jazz. Por isso é que fizeram aquele disco dos, como é que chamava? Os Filhos da Madrugada. Sim. Com vários grupos, né? E esse disco foi importante, porque acho que foi ali, a propósito daquilo que estavas a falar há bocado, da componente política, abafar o lado da magia da sua obra, eu acho que esse disco marcou porque abriu o leque de interesse da gente mais nova. Públicos e dos mais novos. Públicos, sim. Muito bem. Tu no teu concerto vejo gente muito nova a cantar músicas do Zeca. Sabem as letras? Sim, eu tinha vejo, mas eu tive um trabalho que revisitei as canções do meu tio, que era piano e voz, que era um redondo vocábulo com o João Lucas. Eu apercebia-me, sem deixar de responder à tua pergunta, apercebia-me é que essas canções que nós cantávamos, algumas eram pouco conhecidas. E a maioria das pessoas, nós ouvimos os comentários às vezes, não conheciam esses temas. Diziam assim, esta não é do José Afonso. O que há, às vezes, é gente nova e gente mais velha, o conhecimento da sua obra, mas só daquelas mais... Intervenção. Não, mais conhecidas. Venham mais 5, o que faz falta, traz outro amigo também. E alguns temas que são geniais, né? Eu dizia, por exemplo, uns temas mais belos e pouca gente conhece. O que significa que ainda há uma grande parte da obra de Zeca Afonso por explorar ainda, por revisitar e por conhecer, por trazer a público. Por conhecer, sim. Então ainda vamos ter Zeca Afonso para muitas gerações. Eu gosto de cantar muito, gosto muito de cantar. Vamos ouvir-te cantar uma das músicas de Zeca Afonso. Qual é o tema que vamos ouvir agora? É um tema com um poema de Luís de Camões, um poema que o meu avô lia à minha mãe, punha a minha mãe ao colo e lia,
chama-se Endechas a Barba Escrava. Mais tarde o meu tio musicou-a e cantou-a desta maneira. Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quer que viva. Eu nunca vi rosas em suaves molhos que para meus olhos fosse mais formosa. Nem no campo flores, nem no céu das estrelas aparecem belas como os meus amores. Rosto singular, olhos sossegados, pretos e cansados, mas não de matar. Uma graça viva que neles lhe mora, para ser senhora de quem é cativa. Pretos os cabelos onde o povo vão, perde a opinião que os louros são belos. Pretidão de amor, tão doce a figura, que a neve lhe jura que trocar a cor. Lenda mansidão que o siso acompanha, mãe parece estranha, mas bárbara. Presença serena que atormenta a mansa, nela enfim descansa toda a minha pena. Esta é cativa que me tem cativo, e pois nela viu, é nela que Obrigado, João, por esta música fantástica. Às voltas nos seus arquivos, lá nas gavetas da tua mãe, encontraste esta fotografia. Não, foi ela que me deu mesmo. Não foi... Ela deu-me um bocadinho... a mexer nas gavetas da tua mãe, não? Esta fotografia é fantástica. Com um nevão por trás. Com um nevão por trás. E em Belmonte. E em Belmonte. Portanto, estes são os três irmãos? É o João, Mariazinha e o Zeca. Sim. Sim. Portanto, eles viveram em Belmonte. Esta fotografia já foi posterior? Foi posterior, depois da minha mãe voltar de Timor, encontrou-se com os irmãos e em casa do tio Filomeno, onde eles vinham muitas vezes. Aliás, isso está bem descrito neste tal livro do Olhar Fraterno, em que o meu tio João fala das frequentes férias de verão na casa do tio Filomeno, que chegou a ser presidente da Câmara de Belmonte. Eu conheci muito bem o tio Filomeno. Era um tio muito querido dos sobrinhos, os sobrinhos gostavam bastante dele, e eu gosto de salientar uma coisa que o meu tio Zeca dizia, e até já li em uma entrevista, e o meu tio João, que diz aqui no livro, que era um tio muito jovial, muito magro, alto e muito... bom vivant. Bom vivant. E que gostava muito de cantar com o João e com o Zeca, e ensinou bastante as canções berãs, e fazia harmonias com as vozes, com os sobrinhos. E o Zeca, o José Afonso, dizia muito que tinha aprendido muito as senhoras ao Mortão, portanto surgiram desse ensinamento, desse convívio com o tio Filomeno. O tio Filomeno era uma pessoa muito especial. Eu conheci-o e ele cantava as árias, as operetas e punha os discos e tinha uma paixão pela música enorme. E os sobrinhos... Este livro é muito engraçado porque descreve coisas como as idas ao cinema. A primeira biblioteca do tio Filomeno, onde eles iam ver o Carlos Sagan, e os livros, estão aqui descritos os livros que eles iam sacar ao tio Filomeno para ler, e depois as fugas para a Casa do Povo, né? Que havia, onde iam ver o cinema. E depois também tem até aqui uma descrição divertida, que enquanto o João ficava, o José Afonso pirava-se a ter coisas, manas, as irmãs Martinho, que eram umas paixões platónicas que eles tiveram, segundo o meu tio João,
E depois também há outra descrição pitoresca e divertida, que é uma Helena Caboças. E só lendo, mas eu... Não, mas podes... Não, deixa estar. Já não tenho os óculos ali atrás. Mas o divertido... Mas houve ali uma declaração, não é? Foi a forma como o meu tio José Afonso tentou esboçar e declarar-se a Helena Caboças. Depois o meu tio João, na escrita, descreve que as pernas começaram-lhe a tremer. Parece que ele esteve à beira de desmaiar, ou se não desmaiou. A emoção foi tal. Mas e depois fala, portanto, o meu tio Zeca vem para Belmonte. Eles vêm de um espaço de liberdade, de magia, da África, né? De Moçambique, Lourenço Marques. E vêm para Portugal. E depois vão parar a Belmonte, e onde o meu tio Zeca faz o exame de admissão ao liceu, portanto vai fazer o exame, eu acho que não fez o exame de 4ª classe, onde ele descreveu, mas faz o exame de admissão ao liceu, com o tal professor Tavares, se não se memória não me falha. Em Belmonte. Sim, em Belmonte. Sim. E por isso, e ontem estive com a minha mãe, quando fui buscar a foto, e ela dizia que as férias eram sempre muito especiais quando iam para a casa do tio Filomeno em Belmonte, e que tiveram 2 casas. Ele descreve aqui a casa nova e a casa velha. Eu amanhã, ou ainda hoje, vou tentar ver. Ainda quer essa da outra vez estive a ver, estive a espreitar. Mas, João, há aqui uma curiosidade nas tuas palavras. Sim. Porque quando nós falamos desta passagem de Zeca Afonso por Belmonte, é sempre um pouco aquela ideia, ele veio viver com o tio, que era do antigo regime, um homem muito duro, politicamente muito engajado, que o obrigava a vestir a farda da mocidade portuguesa, e portanto dá a impressão que estava numa casa quase preso, não é? Creio que não é bem isso que está aqui escrito. Por isso é que eu digo que há aqui esse tio, afinal, tinha uma outra faceta, embora sendo um homem do regime, claramente, mas tinha uma outra faceta muito interessante. Muito interessante, até velhote. Eles que naturalmente tinham ideias muito divergentes, né? Mas era de uma vivacidade e de uma alegria e de uma atitude muito jovem, Steve Filomeno fisicamente e malandro, um bocado malandro, que fascinava os sobrinhos, mais do que... Portanto, havia uma boa relação entre o Zeca e o seu tio. Apesar de mais tarde haver essas divergências políticas. Mais ideológicas. Pronto, ele era de facto uma pessoa fechada em algumas coisas, né? Conservadora. Por exemplo, a música clássica que ele ouvia era determinada música. Ele, por exemplo, dizia, eu lembro do Filomeno me dizer, dizem que ouvir Bach é como falar com Deus, mas isso não, comigo não vai. Eu gostava mais do Wagner ou do Beethoven e um pouco de Mozart. Até era conservador, mas era muito admirado até ao fim da sua vida. Sei que era uma... Olha, agora lembrei-me, Rufino é um ator, não é? Rufino, italiano. Sim. Aqui o meu tio João diz que o tio Filomeno, que a figura parecia o Rufino, e que ele até gostava de imitar e brincar com a sua figura. Portanto, embora fosse aquela figura do antigo regime, era uma figura que eles, de quem se sentiam próximos e que os influenciou em termos de vida e em termos de música. Pois, completamente. E principalmente esse lado foi sempre... Eu vi o meu tio Zeca dizê-lo, e o meu tio João diz a importância que teve o gosto de fazer harmonias com as vozes, isso eu sei. E está aqui também escrito. Isso já é uma novidade. Agora Belmonte vai assinalar a passagem de Zeca Afonso pela vila, inaugurando uma estátua que ficará lá na praça, a assinalar o tempo em que ele por lá viveu. Ainda não era o Zeca, ainda era o Zezinho, como o conheciam, uma criança que dizias, veio de Moçambique, habituado aos grandes espaços, e depois chegou ali para um ambiente muito pequeno, para um ambiente social completamente diferente para uma fechado. Temperatura completamente diferente. Completamente. Como é que aliás, a foto é um nevão. Sim. Por trás, como é que a família viveu tanta transformação? Nesse período, portanto, estamos a falar de 1939, 40, não é? Sim. Eles eram miúdos e a minha mãe, irmã mais pequenina, foi com os meus avós, foi com os pais para Timor. Portanto,
houve também Essas essa separação difícil, terrível, né? No entanto, eles tiveram também vivências muito ricas aqui. Creio que este livro, para mim, é muito elucidativo da vivência deles. Se tu tivesses que escrever um livro desses, ou seja, com as tuas memórias do teu tio, o que é que guardas assim mais presente? Dava para um livro mais pequeno, infelizmente. Eu guardo duas partes. Uma quase que era uma idealização que eu tinha em Moçambique, viu pouco, portanto 2 ou 3 visitas, portanto, na fase em que eu nasci em 65 e apanhei-o 2 vezes. Lembro da última visita que o meu tio fez a Moçambique antes da independência, em que ele foi à minha casa e a Pito foi buscá-lo, levou para o aeroporto. Lembro dessa imagem e da minha mãe me explicar. Depois, lembro a partir de 78, a partir do momento em que nós viemos para Portugal, e desde essa altura intensificámos o nosso relacionamento com a família, né, com os meus tios, com os meus primos, e lembro de uma pessoa bastante inquieta, por exemplo, era uma pessoa que corria, saía e andava bastante, lia, era um homem de uma cultura, estava sempre a ler, e depois lembro-me de pequenos momentos de ternura. Era um tio muito terno e depois de um grande sentido de humor, mas tinha uma grande ternura. Essa ternura guarda muito. E, infelizmente, até em relação aos últimos tempos que acompanhei, tempos difíceis da doença que acompanhei, até nessa altura, obviamente, que ele tinha humor. Eu lembro de ler a revista Tempo, que era uma revista que lhe mandavam, que é uma revista que ainda existe em Moçambique, é que havia crónicas dos leitores. Havia uma parte que eram as crónicas dos leitores. E ele divertia-se imenso, porque eram divertidas. Então, eu lia essas crónicas. Quando conviviam com ele, tinham uma dimensão do que seria o nome de Zeca Afonso. Hoje é um nome que o transcende a ele, é uma marca, é um símbolo. Tinham a noção de que ele iria transformar-se nesse símbolo nacional? Sabiam da importância dele e da qualidade dele, mas... Não sei, eu posso falar por mim. Por mim, eu adorava, né? Na altura era uma coisa... Hoje em dia até posso pôr em questão algumas posições que ele tenha tido políticas ou não, né? Na altura, tudo que ele assumia, estava certo, né? Para mim era certo, e gostava imenso das visitas que chegavam lá, por exemplo, em Azeitão, e ficavam a ouvir, e gostava muito, por exemplo, de ouvir os irmãos a falarem, a minha mãe ou o meu tio João, quando ia lá à casa. Era um momento que eu ouvia-me com muita atenção. João, vou-te pedir mais uma música, agora do teu tio também, uma das que mais apreciar. Olha, é uma canção que eu descobri há pouco tempo, de um livro que existe sobre poemas do meu tio, que tem um mineiro na capa, um livro pequenino, e descobri que foi feito em 65, ano em que eu nasci, em Lourenço Marques, em que nós nascemos, em Lourenço Marques, quando eu nasci. E foi escrito lá, Canção de Embalar. Canção de Embalar. Vamos ouvir essa música. Dorme, meu menino, a estrela d'alva, já a procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti.
luz se apaga nas janelas. Pede a estrela d'alva o seu fulgor. Pede a estrela d'alva o seu fulgor. Oh, 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 perde a estrela d'alva pequenina. Se outra não vier para render, dorme que ainda à noite é uma menina. Deixa a vida também adormecer. Deixa a vida também adormecer. Oh, 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 Bom, João, esta canção é realmente uma melodia fabulosa. Mas temos que voltar ao princípio da nossa conversa, a tua própria música. Já disseste que o teu tio é, obviamente, uma referência, é uma influência. É sem dúvida mesmo. Mas depois há um caminho próprio. Olha, esse disco tem, por exemplo, 2 poemas que eu musiquei dele, entre Sodoma e Gomorra, e Já Não Sei Que Faz o Sol. Acho que é assim que se chama. Sim. São 2 poemas que eu musiquei. E também tem uma dedicatória mesmo ao meu tio. Portanto, é o meu primeiro disco. Depois fiz o Outra Vida, produzido pelo João Lucas. Não, a seguir fiz o Barco Voador e o Zanzibar, produzido pelo José Mós Carrapa. Os 2 pelo esse meu amigo Carrapa. Depois gravei o Outra Vida com o João Lucas. E depois ainda fiz o tal disco do Redondo Vocábulo, com o João Lucas piano e voz, com temas do meu tio. E por fim fiz um disco com poemas do Miyakoto e do Agualusa, um mapa cor-de-rosa cultural. Angola, Moçambique e Portugal, sendo eu um luso-moçambicano, e que se chama Sangue Bom. Sim. Tenho uma fotografia com eles os 2, é uma pena não teres aparecido nesse dia. Pois é. Ficava bem. Bom, e a tua música, onde é que começou essa... Para já tiveste uma escola fantástica. Não falo só do teu tio, mas ao acompanhares o teu tio, falaste com todos os outros músicos eu nunca, ao contrário do que diz ali o jornal, nunca tocaste com ele. Nunca toquei com ele. Sim, mas acompanhaste, tiveste ensaios. Assisti a alguns, não foram muitos. Mas a minha... Onde eu colhi a música, o gosto de cantar principalmente, foi em Moçambique, e principalmente com os meus irmãos, com o tipo de música que se ouvia na cidade de Luana Somares, de Maputo e nos arredores. Umas guitarras, algumas, meu pai lembra de mostrar-me uns miúdos a tocar e pessoas mais velhas com umas guitarras feitas de lata, de óleo. Sim. Tinham assim com umas cordas. E um tipo de... Depois o meu irmão Zé ensinou-me a tocar uns acordes. Esse telhado e esse balanço ficou-me aqui alguns nesse período de Moçambique. Naturalmente, a influência das músicas do meu tio, o gosto de fazer vozes com os meus irmãos e com os amigos. E depois, no pós-independência, participei num grupo de teatro que chamava-se o Grupo de Teatro O Milho Tem de Crescer, e em que eu cantava, e muitos hinos revolucionários, ditos revolucionários, da altura, eram, no fundo, a estrutura musical e a lógica musical eram hinos religiosos. A forma eram quase iguais. E foi nesse período que eu desenvolvi, digamos, o gosto de cantar e de tocar. Depois cá fui aprendendo muito com o meu irmão Zé, e sou um tipo que faço o percurso ao contrário. Só há pouco tempo é que comecei a estudar música mais a sério.
E naturalmente os músicos com quem toco e comunico e aprendo muito com eles. Amanhã, não sei se posso dizer isso. Sim, vais ficar assim com vários... Amanhã, no espetáculo de Belmonte, em Belmonte, vou estar com 3 excelentes músicos. Isso, lembrei-me que tanto o João Ferreira, na parte de percussões, o António Pinto e o Miguel Fevereiro, temos comunicado tanto os temas, revisitámos alguns temas, pusemos alguns temas novos, e só com a comunicação deles também vou aprendendo mais e aprendendo a forma como comunicar, porque a música tem um esqueleto, tem uma cabeça, um tronco e membros, e entre músicos tem de haver essa passagem de essa cumplicidade e de empatia. É engraçado o que falaste há pouco, como é que uma música ou uma estrutura musical pode servir para um hino religioso ou para um hino revolucionário. Por acaso é completamente parecido. Ou seja, temos ali a estrutura musical, depois consoante as palavras... São coros, não é? São coros. Podemos dizer que a tua música é africana ou já não? Olha, acho que é um híbrido, tem alguma influência, apesar de eu acho que os discos são todos muito diferentes. O Barco Voador é menos africano, o Missangas é mais, o Zanzibar voltou um bocadinho à África. Depois Outra Vida também é mais europeu, é um disco com uns arranjos lindíssimos do João Lucas. E depois acho que o Zanzibar não, o Sangue Bom volta um bocado à África, mas é mais... não sei, com outra sonoridade. E também tens tocado com muitos parceiros africanos, ou seja, de vez em quando tens aí uns encontros. Também. Este próximo disco é mesmo eu acho que é um outro caminho. Para já é um disco, o Sangue Bom também foi, um disco conceptual que existe na minha cabeça antes de acontecer. Sim. Foi a propósito dessa cartilha, a cartilha do meu bisavô, avô do Zeca, da Mariazinha, minha mãe, e do João. Portanto, é uma espécie de cartilha maternal. Uma cartilha, foi na mesma altura João de Deus. Todos nós aprendemos a ler por a cartilha maternal, a cartilha escolar como é que se chama? Cartilha escolar, ler, escrever e contar. Sim. O Domingos Cerqueira, avô da minha mãe, dos meus tios, foi por onde nós aprendemos todos a ler, os meus tios também, minha mãe também, e depois, por iniciativa do meu irmão, por sugestão do meu irmão António, com quem eu canto nos meus discos, disse, faz um poema, um texto, uma letra sobre a cartilha e faz uma canção. E assim fiz. E depois, de repente, surgiu uma ideia de fazer isso com livros que me foram importantes na minha vida. E assim continuei. E o disco está praticamente feito, mas por causa desta fase da pandemia falta uma canção e meia. Sim. E dentro em breve. E tenho autores como... Tenho um poema não é um poema, um texto que fiz sobre a relíquia, sobre a queda do anjo, portanto, o Essa e do Camilo. Fiz o texto e fiz a canção. Tenho Os Demónios de Dostoiévski, que é um tema que eu estou a gostar muito, que é muito forte e afirmativo em relação ao que eu penso da história da humanidade recente. Depois tenho livros mais da infância, A Ilha do Tesouro, o Tintim, Príncipezinho. Mas que te marcaram nas alturas certas, não é? É verdade. Depois fui ao Oceanos de Solidão, Odisseia, a Bíblia, agora Metamorfose, não me lembro de todos. Mas também tens uma preocupação de trazer para a música uma intervenção social e política? Ou isso é inerente a qualquer música e não fazes questão de ter isso na cabeça? Por exemplo, em relação a este trabalho, que vou-te confessar que a certa altura pensei desistir, porque para chegar a estes livros, li muitos livros, e por exemplo, para chegar ao Essa de Queiroz, à Relíquia, li A Cidade e as Serras, os mais, para chegar à conclusão, se calhar, e depois foi o meu tio João que me aconselhou, a Relíquia é mais... A Cidade e as Serras é um livro transitório do Essa e não sei o que mais, então fui para a Relíquia. Depois que falaste do Zeca Afonso, as pessoas conhecem às vezes os títulos mais populares. Sim. E às vezes há outros que estão menos esquecidos e vamos lá encontrar verdadeiras relíquias. Pois é. Mas
Mas acho que é isso que tu dizes, não é preciso ter a intenção objetiva, interventiva, porque está inerente. Por exemplo, os demónios deste próximo disco é quase como uma premonição, um visionário. Dostoiévski é um visionário. Somos os regimes totalitários que apareceram depois. Por isso é que eu gostei de ler esse livro e que me deu um trabalhão. Porque te preocupa que venham outros regimes totalitários daqui para a frente? Claro, isso temos sempre de preocupar, tanto de esquerda como de direita. Vês com preocupação os tempos atuais? Em relação a tudo, sim, vejo que, para já, esta fase que atravessamos, todo o meio artístico e cultural, e não só, a população em geral, as fábricas, as pessoas que trabalham na hotelaria, as pessoas que trabalham nos restaurantes, os artistas e que não têm tido, nesse caso, não têm tido os apoios que merecíamos. Estou preocupado com esta fase, mas também estou preocupado com... sou uma pessoa que tenta... porque uma coisa sei, sei da minha ignorância, sei do que não sei, por isso... e há neste momento um perigo enorme, agora já sem falar da pandemia, que é facilmente entramos nas unanimidades das contra opiniões. Contra isto ou contra aquilo? Vamos, nem pensamos. E eu agora e tenho uma preocupação, porque também tenho o reconhecimento da minha ignorância, de me informar antes de tomar posições. Bom, mas não vamos terminar a nossa conversa com um ambiente tão negativo. João, foi um prazer ter-te nesta conversa informal. Falarmos sobre o teu tio, falar sobre a tua obra. Sobre Belmonte. Sobre este concerto tão especial. E espero que nos voltemos a encontrar para conversar de outros discos, outras músicas e outras histórias. E neste caso, se calhar vamos falar dos livros, não é? Do livro e do próximo disco. Obrigado. Bom, obrigado por tudo. Estaremos juntos, separados como amantes, nesta viagem com água sem retorno, entre as queimadas, vento norte viajante, é o cacimbo africano Moçambique. Há o terraço e a varanda do avô, passeios da dimensão do anarquista, há o teatro, o professor, a fantasia, numa tope um sono de marinhas. Limpidez das areias, em teias de caniço, fugir com o cientista, estrelas a perder de vista. São trevoadas que caem no capim, o som dos incos sentido às caminhadas, passos compridos e as vozes dos velhos sábios são a memória da sombra das acácias. Teriré, 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 teriré. Ondas que cavam as areias do Bilene e as histórias que contava José Bila, ventos parados ao subir às papaieiras e a maravilha do canto de uma gaiça. Teriré, 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 limpidez das areias,
cirúrgico cientista